Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Move Talk. E hoje eu trouxe aqui mais uma franqueada da nossa querida Microlins para contar um pouquinho da história dela pra gente. Se você tem dúvidas, se a Microlins realmente é uma franquia que vale a pena, fica aí. Assiste esse episódio até o final, que tem muita coisa legal que a Andréia vai contar pra gente. Andréia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada. Bom dia a todos. É um prazer e uma honra estar participando desse Movecast e contar e participar um pouco para todo mundo compartilhar da minha história, né? Tá certo. Eu me chamo Andréia Colares. Eu já sou franqueada Microlins há 19 anos, porém, nesses 19 anos, há 5 anos, eu venho fazendo a gestão sozinha, comecei com sócio, e há 5 anos a gente dissolveu essa sociedade, e a partir daí eu vim fazendo a gestão sozinha nesses 5 anos. Sou CEO do Grupo Exponencial, sou multifranqueada no Pará, e eu sou franqueada das franquias Bragança, Capanema, Igarapé-Açu, Belém Marambaia e Belém Pedreira, até então. Legal. Andréia, para começar a nossa conversa, obrigada por você ter compartilhado aí um pouquinho da sua história, mas tem alguns detalhes que eu quero puxar aqui para a gente conversar e para a gente contar para o público. Eu sei que você é natural do Rio de Janeiro, E você foi inicialmente para o Pará, é isso? Isso. Eu queria que você contasse, André, porque é um pouco distante, Muito distante. Um pouquinho, acho que eu fui modesta. Eu queria que você contasse para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, o que chamou a atenção na franquia da Microlins que valeu tão a pena você sair do Rio de Janeiro para investir em uma franquia da Microlins. Conta pra gente. Na verdade, a gente foi para o Pará por conta da promoção, na época do pai dos meus filhos, que trabalhava na indústria farmacêutica. E após a saída dele da indústria farmacêutica, a gente pensou quais as possibilidades, Eu sou mãe de 3 filhos e na época a gente pensou o que podia fazer melhor, claro, meus filhos são a motivação maior para mim, E houve a oportunidade de investir na Microlins, A gente pensou em ainda voltar para o Rio, Mas Deus tinha um propósito maior para a gente no Pará ainda. E a gente começou a investir na Microlins, sendo que a gente não tinha dinheiro naquele momento, mas as oportunidades acontecem assim, Mas a gente tinha uma casa, a Casa dos Sonhos, inclusive, que eu tinha acabado de comprar, tinha 1 ano, E eu não pensei 2 vezes em vendê-la, Porque a gente sempre, pelo menos, sempre pensei numa situação melhor para os meus filhos, A gente vem de uma história bem humilde, E vendo essa oportunidade de transformação, a missão da Microlins, ela é algo que chama muita atenção, É o que nos move, porque justamente é transformar o sonho dos nossos alunos, Por meio da educação, formação profissional e orientação ao mercado de trabalho. E eu acredito que só existe transformação a partir da educação, Então, casou a vontade de mudança de vida, realização de sonhos e principalmente a partir da educação, Nós vendemos a casa, e iniciamos a nossa jornada na Microlins de Castanhal, sem muito conhecimento, de empresário, porém com uma vontade muito grande de dar certo, porque a gente só tinha o plano A. Não tínhamos o plano B, Ou dava certo, ou dava certo, E a gente foi trabalhando e acreditando nas pessoas, focando nas pessoas. Aí começamos a entender um pouco melhor. Somos vendedores, Então a gente mudou o produto, mas a venda, a gente sabe que ela é construída. E começamos a construir a nossa história na Microlins. Depois de 5 anos, abrimos a 2ª franquia. Depois de mais 4 anos, abrimos a 3ª. Depois de mais 3 anos, abrimos a 4ª. E abrimos 6 unidades, no caso. Quando dissolveu a sociedade,
e cada um ficou com 3 franquias, né? E eu assumi a franquia de Bragança, Capanema e Igarapé-Açu. E aí começou a minha jornada sozinha na Microlins. Bom, eu ia pegar o gancho no que você falou, que a gente conversou um pouquinho antes, e você me disse, a gente começou a conversa e falou assim, ai, Nathalie, eu não sou a mulher dos números. Mas tem uma coisa muito interessante na sua história, André, que eu queria que você contasse para os nossos ouvintes. Você tem uma experiência muito arrepiante, eu queria que você passasse essa emoção para quem está nos assistindo, com pessoas. Dá para ver a paixão que você tem no olhar em Microlins. E Microlins é feita de pessoas, né? E para pessoas. Por pessoas e para pessoas, é isso. E a gente tem esse orgulho muito grande de Microlins, né? A gente tem aí o sangue azul. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você lida com a gestão de pessoas dentro da unidade e como isso é importante para a sua franquia. Eu comecei também, né? Quando eu assumi a gestão sozinha, eu tive que mudar alguns processos, tive que mudar o mindset. Então, o desafio era fazer a gestão, né? Porque cada unidade, a distância de cada uma é de 50 quilômetros de uma para outra, de uma cidade para outra. E no início eu achava que eu podia padronizar, né, as unidades para que ficassem uma coisa única. Porém, eu percebi que a gente pode padronizar processos, não se padroniza pessoas. Né? Então, cada escola tem um time que tem um perfil. Né? Então, eu comecei a estudar mais sobre esses perfis. Né? O conhecimento, comecei a fazer cursos sobre perfil comportamental, né? Sobre gestão, sobre liderança. Né? E ver que a gente só consegue crescer a partir do desenvolvimento desse meu time. Como eu tenho 4 escolas, né, e já vou abrir a 5ª, se Deus quiser, agora em fevereiro, eu não tenho como fazer isso sozinho, né? Sozinho não dá. Sim. Preciso de um time e de um time bom para que a gente possa continuar. Eu digo para eles que a gente possa continuar no jogo, a gente precisa estar se desenvolvendo o tempo todo. Porque o que nos trouxe até aqui não é o suficiente para nos levar para o próximo nível. E isso é um fato, né, que não é algo que eu só digo, é um fato que está aí para todos verem, né, que a gente, uma coisa que eu também já entendi é que a gente não vai mais parar de estudar, né, porque todo tempo surge algo novo e a continuidade dos nossos negócios depende dessa continuidade no desenvolvimento. O propósito do meu grupo exponencial é obter resultados exponenciais a partir do desenvolvimento de pessoas. E quem são essas principais pessoas? É o meu time. A partir do desenvolvimento deles, né, do crescimento deles, eles conseguem replicar isso para os meus alunos e para as empresas, entende? E a gente vem conseguindo fazer esse crescimento, inclusive de algumas unidades exponencial, real, a partir do desenvolvimento dessa minha equipe, desse meu time exponencial. Que legal. Fala um pouquinho sobre o seu livro. Você traz alguns desses insights no livro. Como a franquia da Microlins te ajudou a ter essa visão, Andréia? Você já trabalhava na área de educação antes? Como é que é? Conta um pouquinho para o público. Não. Como a Microlins transformou a sua vida? Nossa, a Microlins é uma grata surpresa. Ela transformou literalmente a minha vida, não só a minha, como da minha família todinha, né? Porque justamente a gente vem de uma história, né, de bem humilde. Tivemos que vender a casa, que era a única coisa que a gente tinha naquele momento. E a vontade de crescer, de ajudar, e volto a falar, a motivação de mudar, principalmente a história dos meus filhos, para que não viesse repetir a minha história, né? E isso motivou muito, né? Eu, pelo menos, nunca tive a opção de desistir por conta deles. Né? Então, essa gestão, quando eu comecei a fazer a gestão das minhas unidades sozinhas, eu já estava com praticamente meus filhos todos criados. O mais novo estava com 16 anos. E o que eu fiz? Eu peguei essa gestão de criar os meus filhos
de entender um pouco de como eles funcionavam, porque o nosso time e os nossos alunos são da faixa etária mais ou menos dos meus filhos, e trazer como eles gostariam, né, do que deu certo, né, para a gente poder replicar, e do que não deu, a gente ser grato, porém não trazer para o presente, né, e fazer essa gestão mais humanizada. E aí também teve um fator muito decisivo, que Deus é providencial, né, que eu assumi a gestão em dezembro de 2019, e quando foi em março, instaurou-se a pandemia, né, de 2020. Aí eu falei assim, nossa, Deus, agora ficou mais fácil. Como é que a gente vai fazer isso? Mas se o Senhor está dando, é porque o Senhor também está à frente e vai nos capacitar. A gente não tinha gestão sobre o que estava acontecendo no mundo. A gente tinha gestão de como ia reagir sobre o que estava acontecendo, né? E eu sou a pessoa das frases, né? Das palavras. E eu falava com eles, enquanto uns choram, outros vendem lenço. E de que lado vocês querem se posicionar? Né? Porque a pandemia vai passar. Uma hora ela vai passar, a gente não sabe quando, mas uma hora ela vai passar. E como é que a gente vai querer estar posicionada e contar a história desse fator, né? Que a gente foi recluso, né? E ficou ali como vítima, ou a gente teve a posição de fazer diferente? Então a gente assumiu essa posição de vender lenços e de trabalhar para crescer, mesmo durante a pandemia. Como? A gente pegou nossos alunos, selecionou eles quem tinha condição, porque lá no norte, agora já está bem melhor, né, depois da pandemia, mas 4% da população só tinha computadores, a maioria não tinha internet, como não tem até hoje, porque eu trabalho no interior do interior, entende? E aí eles não tinham acesso à internet, né? Hoje já está um pouco melhor. Mas os que tinham, a gente começou a disponibilizar para eles todo o material online. E também fazer a ligação humanizada para saber como é que eles estavam. Porque imagina, né, o jovem de uma hora para outra perdeu todo o contato dele relacional. Não podia ir para a escola, não podia ir para a Microlins, não podia ir para nada, né? Para os eventos dele, esportivo, academia, enfim. Então a gente era muito grato por poder continuar trabalhando, né? Então a gente precisava fazer essa conexão com eles. Quando perguntava como é que ia ser, o que ia ser, eu falava, seja sincero, a gente não sabe. Mas hoje o que eu tenho para você é essa entrega. Mas e amanhã? Amanhã a gente vai saber como que vai ficar, porque a gente também não sabe. Então fez conexão com eles e a gente ligava para perguntar se eles estavam bem, como é que estavam, e a gente conseguiu. Na época o Rafael fez uma live com a gente, e nesse momento eu me ancorei nos números, porque ele disse que 60% da nossa base de alunos da rede Microlins estavam dispostos a continuar se capacitando. E eu fiz uma conta muito rápida, 60% dos meus alunos atuais daquela época, e foquei nesses 60%. Falei, gente, a gente vai focar nesses 60% que o Rafael já disse que pretendem continuar. Então, a gente continuou trabalhando e a gente ultrapassou os 60%, né? E a gente conseguiu, apesar de todos os desafios, né, que foi a pandemia, a gente ainda cresceu em 2020. Nossas unidades todas cresceram. A gente, graças a Deus, não mandou ninguém embora. Conseguimos ficar com todo o time. E ainda tivemos o crescimento de todas as 3 unidades. Que legal! Andréia, eu estou arrepiada com a sua história. Se foi possível na pandemia, né? Imagina agora, para quem está na dúvida em abrir uma franquia. Eu acho que com isso que você disse, com a sua fala, não temos dúvidas de que a Microlins é uma franquia rentável e que dá resultado e que pode ser, e que mesmo na pandemia... Poxa, você cresceu, quer dizer, né? O que foi passado para a live, para quem não sabe, o Rafael é nosso diretor de marca nacional, né, da Microlins. E se for possível a gente ultrapassar o pior cenário, né, é possível agora.
E aí, já pra gente se encaminhar ali pro finalzinho do nosso podcast, infelizmente, queria ficar a tarde inteira ouvindo sua história, que é muito emocionante. Microlins é sangue azul, né, Andréia? É algo viciante mesmo, né? É isso. Quanto mais você cresce, mais você quer crescer. E hoje eu tenho 6 unidades, né? Uma ainda vou abrir, né? Ainda vou procurar o ponto, mas eu já tenho a bandeira dela. E se eu pudesse, eu compraria. Como toda vez que tem essas convenções, encontros pedagógicos que eles oferecem novas praças, a gente que eu digo eu, né? Eu fico com vontade de adquirir mais pontos. Porque é algo viciante mesmo, sabe? Quando você faz uma, você já quer 2, já quer 3. E quanto mais a missão é realmente feita, né, na essência, que é transformar o sonho dos nossos alunos em realidade, e o meu time, né, do meu grupo exponencial, também transforma o sonho deles. Porque um dos nossos valores é a congruência. Então, para trabalhar no grupo exponencial, precisam ser sonhadores e precisam realizar os sonhos. Porque como é que eu vou dizer para o meu aluno que eu vou realizar o sonho dele se eu não realizo o meu? Né? Como é que eu vou transformar o sonho dele se eu não transformo o meu? Né? Então, a gente trabalha com a transformação de sonho do grupo e, a partir dessa transformação, ele transforma dos alunos também. E a gente, nesses 19 anos, tem muitas histórias de transformações de vida, sabe? Não só de transformação de sonho, mas de vida de muitos alunos. E é isso que nos move. Cada vez que a gente transforma um, a gente quer transformar 2, 3, 4 e não para, sabe? É algo assim que eu, quando chego nas minhas unidades, eu digo que vou lá para recarregar minhas baterias, sabe? Eu não saio de lá nada exausta, não. Eu saio de lá muito mais energizada, sabe, com muito mais força e garra de continuar, sabendo que a gente está no caminho certo, né, fazendo a coisa certa. E também essa gestão humanizada, eu trago para eles que a gente não vende cursos, né, a gente vende relacionamento. Né, porque a partir do relacionamento que a gente tem com o aluno é que a gente consegue mantê-los na escola. Eles não estão lá por conta do Word, Excel, porque isso eles podem encontrar, inclusive, em outras plataformas, né? O que mantém o nosso sucesso é justamente o relacionamento que a gente tem com nossos alunos. Todos eles são conhecidos pelo nome, são mantidos, têm relacionamento, a gente faz chamada ao vivo na sala, entendeu? Conversa com eles, né? Tem as ações que juntam todos, que é nas festas, né? Nas festas de Halloween, festa junina. Todos esses momentos de relacionamento fazem com que a gente continue tendo sucesso, porque as empresas são feitas por pessoas e para pessoas. Enquanto tiver esse relacionamento, eu acredito que a gente vai continuar crescendo. Que legal, Andréia. Eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso podcast. Foi muito gratificante e eu tenho certeza que foi muito bom para quem está nos assistindo, que você tenha compartilhado um pouco da sua história. E muito obrigada por você ter participado aqui do nosso podcast. Eu que agradeço, e para as pessoas que desejam, né, começar nessa jornada também, eu diria que pode ir, é algo muito maravilhoso, é algo muito rentável e muito satisfatório, desde que também, né, tenha todo esse trabalho junto da franqueadora, e inclusive o nosso PEF, ele direciona muito. Alguns franqueados novos, quando me perguntam por onde eles podem começar, eu sempre indico o PEF, né, que é o Programa de Excelência de Franquias, e lá tem todas as áreas da franquia que precisam ser olhadas e com um direcionamento. Falei, a hora que você começar a fazer o PEF, você vai começar a performar melhor. Né? Inclusive, nós ganhamos o PEF ontem. Maravilhosa, bom, parabéns! Né? Que legal, parabéns, Andréia, que trabalho lindo, e que venham mais PEFs. Né? Muitos mais, embaixador, 5 estrelas, né? A gente já está buscando isso aí também. Legal, olha aí, uma franqueada premiadíssima. Obrigada, Andréia, por ter compartilhado a sua história. E se você ficou com alguma dúvida,
Quer consultar mais informações, quer entender o que é o PF, né? A Andréia, eu tenho certeza que está à disposição. Você pode conversar com os nossos franqueados. Procure o site da Microlins ou o site da Movedu, que você vai conseguir saber tudo por lá. Nosso episódio vai ficando por aqui, mas eu te vejo no próximo episódio. Um beijo, até a próxima!